Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje, dando continuidade ao nosso curso, a gente vai iniciar a nona aula da disciplina de pontes do curso de Engenharia Civil do Instituto Federal Goiano. E a aula de hoje tem por tema cargas móveis em pontes, considerando a carga permanente. Então a gente vai ver que nessa aula de hoje, basicamente a gente vai fazer tudo que a gente fez na aula anterior, na aula 8, né, que foi sobre posicionamento dos veículos tipo em pontes para encontrar o trem tipo longitudinal. Então a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora a gente vai considerar o efeito da carga permanente da superestrutura da ponte. Então vamos lá? Então os objetivos da nossa aula: determinar o trem tipo longitudinal resultante de uma ponte, considerando para fins de cálculo a carga permanente da superestrutura, que a gente vai ver, né? Que a carga permanente ela vai ser composta, gente, pelo peso do concreto mais o peso do nosso pavimentar asfáltico. Então, só relembrando, né, que a gente viu na aula passada, que as ações variáveis que a gente está considerando no dimensionamento das pontes são o que a gente chama de carga móvel, né? A carga móvel, basicamente, ela vai representar o peso, né, dos veículos em trânsito. E também a gente viu, né, que a gente considera, além desse peso dos veículos, a gente considera nos passeios, né, uma carga adicional que vai simbolizar, né, a movimentação, o trânsito de pessoas nos passeios, né? E a definição de carga móvel, né, segundo a NBR 7188 de 2013, é que é um sistema de cargas que representa os valores característicos, né, que a gente viu na aula passada, que a gente descobre valores característicos, e através dos coeficientes de majoração, né, o CIV, o CNF e o CIA, que a gente consegue transformar ele nos valores de cálculo. Então, a carga móvel é um sistema de cargas que representa os valores característicos dos carregamentos provenientes do tráfego que a estrutura está sujeita, né, em serviço. A gente viu também na aula passada que basicamente quando a gente faz o dimensionamento de pontes, a gente sempre considera a pior situação, né? Tipo, o veículo mais pesado que provavelmente vai transitar ali. Os veículos pesados, quando eu falo em veículos pesados, basicamente significa o quê? Então, os veículos pesados, que são considerados no dimensionamento de pontes, basicamente podem ser as carretas e os caminhões, gente. Propriedades geométricas dos veículos. Nós vimos isso na aula passada. Então, basicamente, gente, a NBR 7188, a gente considera três tipos de classe de carregamento, três tipos de classe de veículos para o dimensionamento das pontes. A classe 45, né, que vai representar os veículos mais pesados, né, principalmente os caminhões, as carretas, possui um peso total de 450 kN. Os veículos de classe 30, que vai representar um veículo de peso total de 300 kN. E o veículo de classe 12, né, que são basicamente os automóveis, que vão representar um peso total de 120 kN. Então lembrem-se, né, que eu mostrei isso aqui na aula passada para vocês, como é que a gente faz quais que são as propriedades geométricas, né, o que representa o que, qual que é a distância entre os eixos, quais que são as larguras entre as rodas, né, a distância entre os eixos, como é que se dá o comprimento, qual que é o valor total do comprimento, que a gente viu que para ambos os veículos, né, a gente considera que o comprimento é sempre de 6 metros. Para ambos os veículos, a gente considera, para dimensionamento, que a largura total, né, é de 3 metros e assim sucessivamente, né. Só continuando, a gente viu na aula passada também, né, pessoal, essa tabelinha que eu mostrei para vocês, esse quadro, melhor dizendo, né. E esse quadro ele vai representar as propriedades geométricas, né? Então eu já falei na aula passada sobre isso, né? Quem tiver alguma dúvida é só voltar na aula passada, mas só para mostrar para vocês que a gente vai continuar trabalhando com as mesmas propriedades, a gente vai continuar fazendo as mesmas contas, só que nessa aula a gente vai ter um adicional. Então não se esqueça principalmente dessas 5 primeiras linhas aqui, ó, gente, que vai ser primordial, né? A quantidade de eixos dos 3 veículos, o peso total dos 3 veículos e o peso das rodas, né? Que vai ser de suma importância para a gente fazer o dimensionamento, né? Que a gente viu que conforme o veículo muda, né? Conforme a classe do veículo muda, o peso, né?
o valor do peso das rodas, ele é diferente. Então a gente viu na aula passada também, né, que a gente, para cada tipo de classe, a gente vai ter que adotar cargas uniformemente distribuídas, tanto na pista, né, quanto nos passeios. Para ambas as classes, para as 3 classes, a gente adota nos passeios o mesmo valor, né, de 3 kN por metro quadrado essa carga. Já na pista, né, para as classes 45 e 30, a gente adota na pista uma carga uniformemente distribuída de 5 kN por metro quadrado. E para a classe 12, a gente adota uma carga uniformemente distribuída de 4 kN por metro quadrado. Relembrando que a gente já falei isso na aula passada. Então, importante, gente. Agora a gente vai para o procedimento de cálculo dessa aula. Importante, todo procedimento de cálculo da aula anterior, que é o procedimento da aula 8, vai ser aplicado aqui, assim como eu falei lá no início da aula. A diferença é que nesta aula, ou seja, neste conteúdo na aula 9, teremos o incremento da carga permanente. Então a gente vai calcular aqui a carga permanente que vai ser gerada nessa ponte. Ou seja, faremos tudo o que foi aprendido na aula passada e mais um pouco que a gente vai aprender nessa aula. Então, eu já vou explicar o conteúdo já fazendo um exemplo para vocês, que eu acho que vai ajudar a fixar melhor. E além disso, a gente já resolve outro exercício, né? Porque como é o mesmo a mesma aplicação, a mesma continuação da aula anterior, então meio que já é uma forma de revisar o que a gente aprendeu na aula anterior. Então, bora lá. Então, exemplo, gente. A gente vai determinar o trem tipo longitudinal resultante da ponte que eu vou mostrar para vocês no próximo slide, considerando para fins de dimensionamento um veículo de classe C30, né? Então a gente vai considerar um veículo de classe 30. Ainda, coloquei até em negrito, considerar o efeito da carga permanente da superestrutura. Então, além do que a gente fez na aula passada, a gente vai calcular o efeito, né, da carga permanente da superestrutura. Então, esse aqui, gente, é basicamente a seção transversal da ponte, né? Relembrando, para fazer esses cálculos, a gente utilizar a seção transversal da ponte. Então, é como se a gente tivesse aqui, ó, a gente tem as duas vigas, né? Lembrando que é viga. Então, as duas vigas, que a gente vai entender isso depois, principalmente na próxima aula. Aqui embaixo, a gente tem os aparelhos de apoio, né? Que vão permitir o quê? A movimentação dessa superestrutura. Aqui em cima, a gente tem a laje, né? Propriamente dita. E aqui é o guarda-corpo, né? Nessa partezinha aqui vai ser o passeio, né? Em ambos os lados. E aqui a gente vai ter todas as medidas que servirão para a gente fazer os cálculos. Notem que, não sei se vocês lembram do exercício passado, eu não coloquei as medidinhas do guarda-corpo porque não era necessário. Mas nesse exemplo aqui eu vou colocar por quê? Porque o guarda-corpo, né? A gente está estudando pontos de concreto. Então todo esse material aqui, toda essa ponte ela é feita de concreto. Então a gente precisa saber, né? Qual que é o valor da carga permanente gerada por essa superestrutura aqui. Então por isso que eu já coloquei as medidas, né? Porque a gente vai precisar calcular essas áreas. Notem que eu até já dividi em pequenas áreas, né? Para que a gente consiga calcular mais facilmente. Então, bora lá. Só relembrando, né, gente? Coloquei várias medidas aqui, porque essas medidas ajudam a gente a fazer o dimensionamento. Mas só relembrando que para a gente fazer, por exemplo, uma simplificação estrutural, as medidas que a gente vai utilizar é essa daqui, né? Que vai de centro a centro de viga, ó. Notem que aqui a gente está no centro dessa viga. Essa medida aqui também dá no centro dessa viga. Depois vocês façam os cálculos aí só para conferir, tá? Então, basicamente, essa aqui vai ser a medida da nossa simplificação estrutural que a gente fez na aula passada, essa última de baixo. Aqui, gente, é o pavimento. Só relembrando, né, gente, que o pavimento ele é abaulado, né? Então, ele não vai ser reto, né? O ideal, né, que ele não seja reto. Vocês devem estar estudando isso em pontes ou... Em pontes não. Em transportes ou pavimentação, né? Creio que é pavimentação.
nessa parte do abaulamento, então a gente vai considerar o quê? Que nessa ponte aqui, ó, o pavimento vai ser aplicado em toda a ponte, certo? Então a gente vai considerar aqui, ó, que o pavimento tem um comprimento de 6,9 metros, porque o pavimento começa aqui e vai até aqui. Se vocês somarem as distâncias aí, pelas cotas que eu coloquei aqui, vocês vão ver 0,75 mais 5,4 dá 6,15. Mais 0,75, 6,9. Então, dá o 6,9. Aqui no centro, né, gente, onde a altura vai ser maior, a gente vai ver que esse pavimento ele tem uma espessura de 11 centímetros no centro. E nas laterais, né, aqui nas bordas, a espessura ela é menor, né, de 5 centímetros, justamente para deixar essa pista abaulada. Ainda, né, gente, essa aqui é a simplificação estrutural que eu falei para vocês anteriormente, né? Então, se a gente só voltando aqui novamente, né, a simplificação estrutural vai ser com essas cotas aqui de baixo. Nunca se esqueçam, tá, gente? O vão teórico que a gente vai utilizar aqui, que vai aqui no centro de uma viga ao centro de outra, né? E depois a gente considera para os outros dois lados o restante. Então, só relembrando esse daqui. Então, o primeiro passo, né, que a gente aprendeu na aula passada, a gente tem que definir a classe de carregamento. Na aula passada a gente fez um exemplo de classe C45, hoje a gente vai fazer um exemplo de classe C30. No segundo passo, a gente vai colocar o veículo tipo sobre a extremidade esquerda da seção transversal, com a roda rente ao guarda-corpo, que é o que a gente fez na aula passada. E o cálculo a gente fez, né, é meio que uma regrinha, só para convenção mesmo, que o cálculo vai ser feito sempre no apoio da esquerda, que é o que a gente chama de apoio 1. Então, o terceiro passo é a gente calcular a reação de apoio que vai ser gerada, né? A gente viu que a gente calcula isso através das linhas de influência de reação de apoio. Então, o que importa aqui pra gente é só linha de influência de reação de apoio. Então, vamos analisar as três situações que a gente analisou na aula passada. Então, a primeira situação, a gente vai calcular o esforço de reação de apoio, né, através da LI, considerando apenas a carga concentrada do veículo na ponte, né, que é o referente ao peso de cada roda. Então, se a gente for analisar, gente, só relembrando que, para o caso de veículo C30, lembrando, o peso de cada roda é 50 kN. Na aula passada foi 75, por quê? Porque o nosso veículo, a classe do nosso veículo era 45, aí era 75 kN. Então, o que a gente faz? A gente pega, coloca a roda de um dos veículos, né, rente ao guarda-corpo. Só vou voltar aqui no desenho para vocês verem. A gente vai colocar o quê? A roda de um dos veículos aqui rente ao guarda-corpo, né? A gente faz aquela consideração, aquela simplificação. E aí a gente vai colocar a outra roda a 2 metros dali, a 2 metros à direita. Então só vocês podem até utilizar isso aqui como cota, ó. Daqui até o centro, até o que a gente está chamando de apoio, tem 0,75. Então, para completar os 2 metros, tem que estar mais a 1,25 para cá, que é o que está lá no nosso desenho. Aqui. Então, aqui em cima é as cotas da simplificação estrutural, e aqui já são as cotas, né, as medidas, considerando a aplicação das cargas concentradas. Aí, o que a gente faz? A gente traça linha de influência de reação de apoio, aqui no apoio da esquerda. Então, a gente considera o apoio de interesse é esse daqui, né? Então, a gente considera uma carga unitária positiva para cima, fecha o triângulo no outro apoio, né? E prolonga para cá, nesse apoio daqui. Lembrando que essa linha de influência aqui vai ser sempre positiva. Então, quais são as regiões de interesse para a gente? A gente precisa saber as distâncias verticais onde está a aplicação das duas cargas, né? A de 50 aqui e a de 50 que está aqui do lado direito do apoio. Então, a gente vai precisar descobrir essas alturas aqui que eu chamei de X e de Y, né? Então, notem que X tem que ser maior que 1, né? Porque está à esquerda aqui. E o Y vai dar um valor menor que 1. Então, só fazendo semelhança de triângulos, né? 1 está para 5,4, né? Que é o valor aqui.
Assim como o x está para cá, não tá? O x está quanto para cá? Tá 0,75, né? Então, o x está para 0,75 mais 5,4, que dá 6,15. Então, o x, se vocês forem fazer isso, vocês vão ver que vai dar 41 sobre 36. Utilizando a fração, gente, só para ficar mais... Só para o resultado ficar mais correto. E aqui, gente, no y, como é que a gente vai fazer? Novamente, vamos utilizar a relação do 1. Então, 1 está para 5,4. Então, 1 está para 5,4. Assim como o y está para... Ó, aqui a gente tem 5,4 menos 1,25. Então, se a gente descontar 1,25, a gente vai ver que o y está a 4,15, né? Então, essa distância aqui, ela vale 4,15. Então, o y está para 4,15. Então, a gente viu que o y vai dar 83 sobre 108, que vai dar 0,8 alguma coisa, vai dar menor que 1. Então, né? A reação de apoio do primeiro caso, 50 vezes o x mais 50 vezes o y. Então, substituindo o x, que vale 41 sobre 36, e o y, que vale 83 sobre 108, a gente encontra que a reação de apoio do primeiro caso, ela vale 95,37 kN. A gente aprendeu isso na aula passada. O segundo caso, gente, a gente vai calcular também o esforço da reação de apoio, né, através de linha de influência, a gente aprendeu isso. Considerando, anteriormente a gente considerou apenas as cargas concentradas. No segundo e no terceiro caso, a gente considera apenas as cargas distribuídas. Então, no segundo caso, a gente vai considerar apenas as cargas distribuídas da faixa e do passeio, né? Tanto a que a gente vai aplicar na pista quanto a que a gente vai aplicar no passeio, deixando em branco, na faixa, o espaço referente à seção transversal do veículo. É o que a gente fez na aula passada. Então, a gente vai aplicar as cargas distribuídas na faixa e no passeio e a gente vai deixar em branco o espaço do veículo. Então, só relembrando, gente, aquela observação importante da aula passada. Deve-se tomar cuidado para não colocar a carga distribuída no passeio, de modo que esta propicie um alívio no apoio que se deseja saber o valor do esforço, que é o que eu falei na aula passada, né? Eu dei até duas explicações. No passeio da direita, a gente nunca coloca a carga distribuída, né? Porque ela vai dar um alívio no apoio 1. E outra explicação plausível é que naquela parte ali, naquela região, a gente vai ter uma linha de influência negativa, né? Que não é o que importa pra gente. A gente quer sempre saber o esforço máximo positivo. Então, aqui só uma representação de como vai ficar, né? Aqui eu fiz uma simplificação só para a gente entender como é que é. Relembrando que o espaço do passeio, gente, o espaço referente ao passeio, ele vale quanto? Ele vale 60 centímetros. Lembra que a largura adicional do veículo para completar os 3 metros é de meio metro para cá e meio metro para cá. Então, meio que eu já até utilizei as cotas do primeiro caso. Então, o veículo ele vai invadir, né, 50 centímetros da ponte, do passeio, né? Então, vai sobrar só 10 centímetros, né? Só 0,1 metros. E ele também vai invadir mais meio metro para cá, né? Para totalizar os 3 metros, né? Da largura dele. Meio mais 0,75, 1,25, mais 1,25, 2,5, mais meio, 3. Aí, nesse espaço aqui, nesses 10 centímetros, a gente vai aplicar a carga distribuída de 3 kN por metro quadrado. E no restante da pista, né? Até aqui no centro do apoio, ou da viga, né? Melhor dizendo, a gente vai aplicar a carga distribuída da faixa, né? Então, carga distribuída da faixa, carga distribuída do passeio. Aqui a gente vai precisar descobrir as áreas, né? Então, as regiões de interesse, a gente vai ter que descobrir basicamente aqui 3 alturas de linha de influência. Nesses 2 pontos aqui, né, gente, que vai dar a gente viu até na aula passada, que vai dar uma área trapezoidal. Então, eu chamei aqui de x e de y. E aqui, na linha de influência, eu vou ter que descobrir essa altura z para nos dar uma área triangular. Então, através de semelhança de triângulo, né, vocês vão descobrir essas 3 alturas verticais. Não vou ficar fazendo aqui para não tomar tempo, mas idem anteriormente. Então, a gente vai descobrir que o x vale 1,25,
O y vale 133 sobre 108. E o z, que tem que ser menor que 1, né, porque ele está à direita aqui do 1, ele vale 73 sobre 108. Então, a reação de apoio de linha de influência do segundo caso vai ser dada por 3 vezes a área trapezoidal, né? Lembrando que aqui vai dar uma área trapezoidal. Qual que é a área trapezoidal? Base maior, que é o x, mais base menor, que é o y, vezes a altura, que é 0,1 dividido por 2. Que é o que está aqui, ó. X mais y vezes a altura dividido por 2. E a outra área, né? Que é a área que a carga de 5 está multiplicando, que é uma área triangular. Então, 5 vai multiplicar essa área da linha de influência, que vai ser base vezes a altura z, dividido por 2, né? Que é a fórmula que está aqui. Então, só substituindo os valores de x, de y, a altura aqui, só relembrando, ela vale 0,1, né? A base do triângulo vale 3,65, que é a base do triângulo. A altura z vale 73 sobre 108, dividido por 2. Então, substituindo os valores, jogando na calculadora, a gente encontra que o valor da reação de apoio do segundo caso é de 6,54 kN por metro. Só relembrando, né, gente, por que é por metro? Porque essas reações de apoio aqui, do segundo e terceiro caso, são reações de apoio que a gente encontra por metro de ponte, né? Por metro de viga, porque essa reação aqui, essa reação se dá ao longo de todo o comprimento da viga, né? Ao longo de todo o apoio. Então, por isso que é 6,54 kN por metro. E o terceiro caso, né, gente, é um caso mais simples, que a gente vai considerar a carga distribuída em toda a faixa, em todo o passeio, na verdade, né? A gente vai considerar em todo o passeio. E a gente vai considerar também a carga distribuída em toda a faixa. Então, a gente não vai precisar descontar aqui o espaço referente ao carro, não, né? Então, fica até mais simples para a gente fazer os cálculos. Então, novamente, né, traça a reação de apoio de linha a linha de influência, né, de reação de apoio, melhor dizendo. E a gente vai precisar basicamente descobrir duas distâncias verticais aqui. Essa aqui de início, onde a gente vai ter a carga de 3 kN por metro quadrado. E essa aqui, que é onde vai finalizar essa carga de 3 kN por metro quadrado. E onde vai começar essa da faixa de 5 kN por metro quadrado. Então, a gente vai descobrir a distância vertical x e a distância vertical y. Então, através de semelhança de triângulo, né, vocês vão encontrar essas duas distâncias aqui. Então, o y vai valer 41 sobre 36 e o x, né, vai valer 1,25. Então, os dois têm que dar maior que 1, né, justamente porque está à esquerda do 1 aqui. Então, só relembrando, né, gente, essa carga de 3 vai multiplicar novamente uma área trapezoidal, né, base maior mais base menor, vezes a altura, que agora vai ser 0,6, né, porque a gente está aplicando a carga em todo o passeio, vezes a altura dividido por 2, que é o que está aqui. E a outra área vai ser uma área o quê? Triangular, né? Então, a gente vai ter base, que vai ser 5,4 mais 0,75, né, que vai dar 6,15. Então, a gente vai ter base vezes a altura y dividido por 2. Então, base vezes a altura y dividido por 2. Substituindo os valores, gente, de x, de y, a altura do trapézio aqui a gente viu que vale 0,6, né, que está aplicado em todo o passeio, né, no caso, dividido por 2. A base a gente viu do triângulo que vai valer 6,15, né, que eu já falei para vocês, 5,4 mais esse 0,75. Dividido por 2. Então, a gente vai ter aqui, gente, que a reação de apoio do terceiro caso, né, através da linha de influência, vai dar 21,09 kN por metro. Então, agora, gente, coloquei até aqui um new, que é uma coisa nova, né? Basicamente, nessa parte aqui vai entrar o que a gente não viu ainda, que é o intuito dessa aula.
Então, o quarto passo, gente, antes da gente majorar as cargas através dos coeficientes, a gente vai encontrar o valor da carga permanente que atua na superestrutura da nossa ponte. Para isso, gente, a gente vai precisar encontrar a área da seção transversal da ponte. Então, lembra que lá no desenho eu dividi Lembra que eu dividi aqui a superestrutura em várias áreas? Só relembrando aqui, voltando. Então, dividi em 7 áreas justamente porque vai ser importante para a gente já descobrir esses valores. É importante salientar, muito importante salientar, que calcularemos apenas a metade da área da superestrutura da ponte. Então, o que significa isso? A gente não vai calcular toda a área da superestrutura, não. A gente vai calcular só a metade. Mas por que, Matheus? Isso ocorre, gente, o fato de calcular essa metade, isso ocorre porque cada viga, ou no caso, no que a gente está considerando, né, no caso, cada apoio, vai absorver metade da carga permanente total. Por isso que a gente vai calcular só a metade da área. Por quê? Porque a gente calcula sempre para um apoio, que é o que a gente fez na aula passada, né? Então, gente, como a gente tem dois apoios, então a carga permanente total aqui vai ser suportada por esses dois apoios. Então, como a gente está calculando sempre só para um apoio, a gente está posicionando o veículo só em uma região da nossa ponte, então da mesma forma a gente vai calcular só a metade, porque essa região aqui da ponte, né, essa parte da ponte, metade da superestrutura, né, vai ser suportada, a gente está considerando que vai ser suportada por esse apoio daqui. E essa outra metade daqui a gente considera que ela é suportada por esse apoio daqui. Então a seção transversal da ponte já foi separada em áreas, eu enumerei elas de 1 a 7. Então, como a ponte é simétrica, vamos ver o cálculo. Então, basicamente, gente, a gente vai calcular a primeira área de concreto. Então, eu dividi em 7 áreas diferentes. Então, notem aqui, ó, a área 1, a área 2, as duas são retangulares, a área 3 é uma área triangular, a área 4 e a área 5 são áreas iguais, são áreas triangulares, a área 6 é uma área retangular, e a área 7 é a área que corresponde aqui, ó, a metade do tabuleiro, tá, gente? A área 7 aqui corresponde à metade do tabuleiro. Então, o tabuleiro a gente viu que a ponte, né, ela vale, o comprimento total da seção transversal dela vale 9 metros, então a área 7 vai até aqui a posição de 4,5. Então, a gente vai considerar só 4,5 metros. Então, a gente vai somar o valor das áreas, gente, do produto das áreas. A área 1, a gente vai ver que ela vale 0,2 por 0,7. Então, a área 1, muito cuidado com as cotas, ó. A área 1 total aqui é 0,9. Só que esse pedacinho aqui, ele vale 0,2, ó. Então, descontando 0,9 de 0,2, sobra 0,7 vezes 0,2. A área 2 é uma área retangular, né? Então, ela vai valer 1,05, se a gente for ver pelas cotas aqui, ó, 1,05 vezes 0,2. A área 3 é uma área triangular, que é essa daqui. A base, ó, 0,25 vezes a altura, que eu coloquei só de cá, né, que vale 0,2 dividido por 2, que é o que está aqui. A área 4 e a área 5, ó, eu coloquei duplicado aqui porque as áreas são iguais, que são essas áreas aqui, ó. Então, é base vezes a altura dividido por 2, né? Então, a base, ó, 1,2, né, o mesmo valor, vezes a altura tá de cá, ó, 0,2, dividido por 2, né? Então, ficou 1,2 vezes 0,2 dividido por 2, que é isso daqui. A área 6 é a altura da viga, né, gente? A altura da viga também base vezes a altura. Então, base 0,3 vezes a altura. Ó, cuidado para não errar. 1,2 mais 0,2, né? Então, deu 1,4. E a área 7, né, como eu falei anteriormente para vocês, 4,5 vezes a espessura do tabuleiro, que é 0,2. Gente, isso aqui vocês podem dividir de diversas maneiras. Não precisa dividir, por exemplo,
nessas figuras que eu mostrei para vocês. Se vocês conseguirem dividir por trapézio, por exemplo, quiser dividir em trapézio aqui, ó, quiser dividir em vários triângulos, não importa. O que importa é que no final tem que dar a mesma área, certo? Mas não é obrigatório a fazer igualzinho, não. Até sugiro para vocês refazer o exercício e considerar uma nova separação de área, só para vocês verem se vai bater. Somando essas áreas essas áreas aqui, das áreas 1 a 7, a gente vai obter que a área de concreto aqui da seção transversal da ponte é de 1,935 metros quadrados. A gente também vai precisar considerar, gente, a área do pavimento asfáltico. Ainda, gente, qual foi a consideração que a gente fez quando a gente estava calculando a área de concreto da seção transversal da ponte? Que a gente calculava só a metade, né? Porque cada apoio, cada viga, no caso, né, cada apoio vai absorver metade dessa carga permanente. Então, aqui no pavimento, a gente vai fazer a mesma consideração. Então, a gente vai calcular só a metade da área do pavimento. Então, é importante salientar que calcularemos apenas a metade da área do pavimento da ponte. Ainda, gente, como a área do pavimento é uma área abaulada, a gente vai fazer uma consideração para a gente não precisar ficar fazendo integração. Então, a gente vai aproximar aquela área do pavimento e a gente vai considerar ela como um trapézio. Então, a gente vai aproximar ela para uma área trapezoidal. Então, a gente vai, relembrando, né? A gente vai considerar só a metade, a gente vai pegar só a metade aqui da esquerda. Então, o comprimento é de 6,9, então a gente vai pegar só metade. Então, a gente vai pegar o quê? 3,45, né? E a gente vai aproximar essa área aqui como se fosse um trapézio. A gente sabe que não é bem um trapézio, mas a gente, para fins de cálculo aqui, para não precisar fazer integração, a gente vai aproximar essa área para uma área trapezoidal. Então, qual que é a área trapezoidal, né? Base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então, qual que é a base maior do pavimento? 0,11 metros, né? 11 centímetros. A base menor, 5 centímetros, né? Que é 0,05 metros. E a altura, né? Aqui é 3,45, né? Que basicamente a altura aqui a gente considera o comprimento do pavimento. Então, com base nisso, né, a gente obtém que a área do pavimento asfáltico dessa ponte é de 0,276 metros quadrados. Ainda, gente, algumas informações importantes. Agora, a gente vai precisar multiplicar as áreas encontradas, ou seja, tanto a área de concreto quanto a área de pavimento, a gente vai precisar multiplicar elas pelo respectivo peso específico do material, para encontrar o que a gente quer, que é a carga permanente total na superestrutura. Então, a gente vai considerar, né, o peso específico do concreto, que todo mundo já sabe, né, 25 kN por metro cúbico. E o peso específico do pavimento a gente vai considerar de 24 kN por metro cúbico. A gente vai ver que tem uma norma que vai tratar sobre isso, que a gente vai ver no conteúdo da próxima aula, quando a gente for fazer o dimensionamento dos tabuleiros. Então, peso específico do concreto, 25 kN por metro cúbico. Peso específico do pavimento, 24 kN por metro cúbico. Então, para a gente encontrar a carga permanente, gente, em kN por metro, que é o que a gente quer, né? A gente vai multiplicar o peso específico do concreto vezes a área do concreto e somar, né, com o peso específico do pavimento vezes a área do pavimento. Então, o peso específico do concreto, 25 kN por metro cúbico. A área do concreto a gente encontrou que é 1,935 metros quadrados. Peso específico do pavimento, 24 kN por metro cúbico. Área do pavimento, 0,276 metros quadrados. Multiplicando aqui, somando, né, a gente vai ter que a carga permanente dessa superestrutura vai valer aproximadamente 55 kN por metro, né, que é a unidade de medida que vai sair, né. Metro cúbico com metro quadrado vai sobrar 1 metro embaixo, então vai ficar kN por metro. Então, a carga permanente que a gente encontrou vai valer o quê? 55 kN por metro. Então, só relembrando, só mostrando aqui, né, a representação tanto do trem tipo com as cargas encontradas, quanto da carga permanente que vale 55 kN por metro. Então, só lembrando, então a gente está considerando aqui um veículo de classe C30, né? Então ele tem o quê? 3 eixos.
Cada pneu a gente vai considerar como se fosse o quê? Isso aqui é como se fosse o peso da roda. Esse peso da roda aqui nesse trem tipo vai ser a reação de apoio que a gente encontrou no primeiro caso, que foi de 95,37 kN. O que representa o comprimento do veículo, a carga distribuída que vai representar o comprimento do veículo nesse trem tipo, vai ser a reação de apoio que a gente encontrou no segundo caso, que foi 6,54 kN/m. E no restante da ponte, a gente vai considerar essa carga distribuída aqui de 21,09 kN/m, que foi a reação de apoio que a gente encontrou no terceiro caso. Então, isso aqui é como se fosse um carro, né? Então, à medida que ele vai se deslocando na ponte, na longitudinal, né? Na seção longitudinal da ponte, essas cargas aqui vão passeando também no decorrer dessa ponte. Então agora, gente, o quinto passo é o que a gente já fez na aula passada. Então, obtido o trem tipo longitudinal e a carga permanente, agora a gente tem que majorar os coeficientes de... a gente tem que majorar essas cargas com os coeficientes de majoração. CIV, o CNF e o CIA, que a gente já aprendeu na aula passada, né? Então, a gente vai considerar que a seção longitudinal dessa ponte, que eu mostrei a seção transversal dela, né? Então, a gente vai considerar que essa é a seção longitudinal da ponte. Então, a gente vai considerar que é uma ponte aqui que ela tem 3 vãos, ó. Primeiro um vão de 20 metros, um apoio. Um vão de 25, um apoio. E mais um vão de 20. Então, lembrando que ela tem 3 vãos. O comprimento dela é 20, com 25, 45. Com 20, 65. Né? Então, o comprimento total dessa ponte, 65 metros. Só para exemplificar aqui para vocês. Então, vamos calcular os 3 coeficientes de majoração. Primeiro, o CIV. Lembra que o CIV, gente, vai depender basicamente do comprimento dos vãos, né, da ponte. Então, se a ponte tiver vãos de até 10 metros, o CIV vale 1,35, que não é o nosso caso, né? Todos os vãos aqui da nossa ponte têm mais de 10 metros, né? Então, vai cair no segundo caso. Então, só relembrando. Quando o CIV tem comprimentos... quando a ponte, né? Quando o CIV não. Quando a ponte tem comprimentos, tem vãos que vão de 10 a 200 metros, aí a gente vai ter que utilizar essa fórmula daqui. Em que o LIV, né? É basicamente a média aritmética dos vãos. Então, o LIV vai ser a somatória do comprimento dos vãos dividido pelo número de vãos. Então, os vãos valem 20 mais 25 mais 20, dá 65. E o número de vãos é 3, né? 1, 2, 3. Então, o LIV, gente, vai ser aproximadamente 21,67 metros. Então, pega esse valor de 21,67 e joga na fórmula que a NBR disponibilizou para a gente, que é essa daqui. Então, se a gente substituir o LIV por 21,67, a gente vai chegar num CIV de aproximadamente 1,3. Deu 1,295 alguma coisa, 8, alguma coisa assim. Aí eu aproximei para 1,3. O CNF, gente. Então, no mesmo caso anteriormente da aula passada, a gente está considerando uma ponte de apenas 2 faixas, né? Então, na fórmula que a norma disponibiliza para a gente vai considerar que N é igual a 2. Então, se a gente colocar que N vale 2 nessa fórmula aqui, 2 menos 2 vai dar 0, né? Então, vai cancelar esse termo. E o CNF, que é o coeficiente de número de faixas, vai ser igual a 1. O CIA, gente, é aquele mais facinho, que não precisa de conta, né? Que a gente só depende do tipo de material que a nossa ponte é constituída. No caso, todas as nossas pontes do curso são de concreto armado. Então, o CIA vai ser sempre 1,25. Aí agora a gente vai majorar as cargas, né? Que nem eu mostrei para vocês as fórmulas lá do slide 21 da aula 8. Coloquei até aqui, ó. Então, o Qzão, gente, vai corresponder ao quê? A reação de apoio do primeiro caso, que é essa daqui, vezes os 3 coeficientes, né? O CIV 1,3, CNF 1, CIA 1,25. Então, multiplicando isso aqui, esses valores, a gente vai obter que o Qzão ele vale 154,97. E lembrando que o Qzão ele vai representar, né, as cargas concentradas do novo trem tipo. O Qzinho, né, gente, vai ser representado pelo valor da reação de apoio do segundo caso, né, através da linha de influência, que deu 6,54, vezes os 3 coeficientes, CIV, CNF e CI.
Então a gente vai obter que o Qzinho, né, ele vale 10,63 kN por metro. Então só relembrando que esse Qzinho, né, no trem tipo formado, ele vai representar o comprimento do veículo. O Qzinho linha, só relembrando, né, ele não multiplica pelos coeficientes de majoração 1. Então, o Qzinho linha, ele é o próprio valor da reação de apoio obtida no terceiro caso, que é aquela que a gente tem no comprimento de toda a pista, que a gente encontrou que valia 21,09, né, o próprio valor. E a carga permanente, essa a gente majora também, né? Então, uma novidade, né? Então, a carga permanente, que a gente encontrou que vale 55 kN por metro, a gente vai majorar ela também através dos três coeficientes, né? Então, CIV 1,3, CNF 1, CI 1,25. Fazendo a multiplicação, a carga permanente majorada vai ser de 89,38 kN por metro. Então, o novo trem tipo longitudinal, gente, com as cargas majoradas, vai ser esse daqui. Então, esse aqui é o trem tipo de cargas móveis, né? Só relembrando para vocês, estão as cargas majoradas. Então, a carga concentrada aqui, que antes era de 95,37, agora é de 154,97. A carga aqui distribuída, que representava o comprimento do veículo, era de 6,54. Agora a majorada representa 10,66 kN por metro. E a carga aqui do terceiro caso, a carga distribuída, é o mesmo valor que a gente encontrou, né? 21,09 kN por metro. E a carga permanente, né, gente? Ela, majorada, vai representar um valor de 89,38 kN por metro. O que a gente pode fazer com esses trem tipos? Lembra que eu falei na aula passada? A gente pode descobrir o esforço máximo, gente, positivo ou negativo, em qualquer seção indicada, traçando a linha de influência para essa seção, na longitudinal, e aplicando o trem tipo de cargas majoradas. E a carga permanente também. Então, o que significa isso? Vou voltar lá na representação da nossa seção longitudinal da ponte, que é essa daqui. Então, eu posso saber, gente, eu posso descobrir o valor, por exemplo, de momento fletor ou esforço cortante em qualquer seção da ponte. Então, por exemplo, eu posso descobrir qual que é o valor da... Eu posso traçar uma seção S1 bem aqui no centro, ó, entre esses dois apoios, pedir para vocês, por exemplo, calcular qual que é traçar a linha de influência de esforço cortante para essa seção aqui. E aí, através disso, o que vocês vão fazer? Aí vocês vão traçar a linha de influência de esforço cortante. Aí vocês vão aplicar os dois trem tipos. Aí vocês vão aplicar o trem tipo devido à carga móvel e vão aplicar o trem tipo de carga permanente, isso separadamente. Aí o que vocês vão fazer no final? Vocês vão somar os esforços. Então, aí vocês vão aplicar e vão somar basicamente os esforços. Então, eu espero que vocês tenham entendido. As referências foram basicamente as que a gente utilizou na aula passada. Qualquer dúvida é só perguntar, principalmente no nosso grupo de WhatsApp. Vou deixar uma tarefinha aqui para vocês, bem similar ao que a gente fez nessa aula aqui. É bem tranquilo de ser realizado. E qualquer dúvida é só chamar, tá? Fiquem com Deus, espero que vocês tenham entendido, tá? Abraço e até mais.